Quando eu era criança, era pequeno, algum gêniozinho, alguém que se considerava o dono da verdade, ou alguns, decidiram, sem consultar ninguém, apenas decidiram, que palavra como, por exemplo, merda era proibido. Palavra merda era palavrão. Palavrão era uma coisa abominável, principalmente na boca de uma criança, né? Se dizia até que se lavava a boca da criança com sabão se ela falasse merda, se ela falasse cacete, se ela falasse outras coisas mais, né? Mas, por outro lado, se você falasse, por exemplo, ao invés de merda, você falasse cocô, não tinha problema nenhum, né? Você não podia falar, por exemplo, bunda. Bunda, não. Bunda é feio. Bunda é palavrão. Você tem que falar bumbum. É o bumbum, né? Isso era na minha época de criança, né? Que eu sempre, desde que eu comecei, que eu acordei para as palavras, que eu comecei a prestar atenção nas palavras, bem novo, eu comecei a achar aquilo muito esquisito. Porque se significavam a mesma coisa, por que alguma coisa era palavrão, era proibido falar, e outra não era? Tá, aí você podia atribuir a questão da ofensa. Tudo bem, aí eu até vou concordar. Se você usar qualquer palavra com a intenção de ofender alguém, você realmente está falando uma coisa imprópria, né? Inadequada, né? Ofender as pessoas é normalmente uma coisa inadequada, exceto quando é adequado, não é mesmo, gente? Porque também tem momentos na vida da gente em que a gente é tão agredido ou até anteriormente ofendido que nós nos sentimos quase que na obrigação de também usar das mesmas armas, ou seja, acabar ofendendo também, xingando mesmo, tal. Eu acho que isso realmente tem que ser numa última instância, num momento realmente de paixão, né? De raiva, de ódio. Aí você solta um palavrão para evitar de fazer alguma coisa pior, partir para uma agressão física e tal. Então, veja bem, existe até aquele momento em que essa agressão, essa ofensa pode ser admitida, na medida em que você já foi agredido, você já foi ofendido. Tá, tudo bem. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar. Isso é papo para outro vídeo. O que eu quero chegar aqui com vocês é o seguinte: quem é que determina o que é uma palavra feia e o que é uma palavra bonita? Quem é que determina isso aí? É o inconsciente coletivo? Não é bem assim, não. Porque essas coisas não surgem de uma maneira orgânica, de uma maneira espontânea. E isso é determinado pelas pessoas que são detentoras da cultura. Ah, mas a cultura não é poder de ninguém. É assim, sempre foi, tá? Muito antigamente a cultura estava sendo determinada, inclusive, pela igreja. A igreja determinou a cultura do mundo durante muitos anos, muitos e muitos anos. Quem determinava o que você podia ou não falar, a forma como você podia ou não falar, era a igreja. E a igreja que eu falo é a igreja católica, tá? Felizmente, nós nos libertamos muito disso daí. Hoje em dia existe uma pluralidade maior de religiosa, tal, respeitando todas as religiões, tal. Tudo bem, tá certo. Por outro lado, também nos libertamos daquele excesso de palavras feias, de palavrões. É lógico que eu ainda não consigo usar com naturalidade algum daqueles que eu considerava palavrões, porque aquilo fica internalizado na gente. A gente tem muita dificuldade de lidar com coisas que estão internalizadas. Tem até uma história muito interessante, que eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que ele, quando nós tínhamos lá os nossos 15, 16 anos, todo mundo, né, aquele negócio, quando estava na rodinha dos amigos ali, queria falar palavrão. Queria não, né? Falava palavrão. O palavrão saía naturalmente, né? Saía um porra, saía um cacete, saía aquelas coisas todas. Tá, tudo bem. Ele não conseguia. Ele foi muito bem educado, na família tradicional, conservadora, então ele não conseguia falar palavrão. Então ele ficava internamente, mentalmente, dizendo, não, agora eu vou falar um palavrão.
Não. Agora eu vou encaixar um palavrão aqui. Agora eu vou falar um palavrão. Porque ele queria se sentir fazendo parte da turma. Ele queria estar enturmado, né? Ele queria falar do mesmo jeito que os amigos e ele não conseguia e passava o tempo todo ensaiando o momento que ele ia entrar com o palavrão. Bom, também deixando essa história toda de lado, eu vou chegar finalmente no ponto em que eu quero falar. O que eu quero falar são dos novos palavrões. Novos que não são tão novos. É coisa já de uns 10, de uns 15, talvez até 20 anos. Tá? Que é a questão da ideologia, da maldita ideologia da extrema esquerda, que começou a dominar a nossa forma de pensar através das palavras, através da cultura e através das palavras. Então, eles determinaram, lá na virada do milênio, nos anos 90, quais seriam os novos palavrões. E os novos palavrões eram meramente uma maneira de segmentarizar as pessoas, de sectarizar as pessoas, tornar os grupos divididos, dividir os grupos. É a velha tática, né, do dividir para conquistar. E eles já faziam isso naquela época, sem que nós percebêssemos, subliminarmente, através das palavras, de determinar o que você pode falar, o que você não pode falar. E uma das primeiras atitudes deles foi com relação a, por exemplo, a denominação que nós dávamos às pessoas que tinham deficiências físicas. Né? Até falar deficiência física, nós hoje em dia temos dificuldade, porque nós fomos tão censurados, tão massacrados por essa ideologia maldita, que hoje nós temos dificuldade de falar qualquer coisa. Né? Se nós falarmos de uma raça dos negros, a gente não sabe mais. Não, é negro ou é preto? Não, preto é cor, negro é ofensa. Tudo isso é bobagem. Quer ver outra? Hoje mesmo é o dia do deficiente visual. É o cego, tradicionalmente cego. Né? Nós tínhamos o paraplégico, sempre foi o paraplégico. Aí eles determinaram que não, você não pode falar paraplégico, você tem que falar cadeirante. Que diferença faz esta porra? Agora o palavrão entra perfeitamente. Que diferença faz essa porra? Chamar de paraplégico ou de cadeirante? Chamar de deficiente visual ou de cego? São palavras, são meramente palavras. Só que alguém determinou, né, os inteligentezinhos, que cego é ofensa, negro é ofensa, paraplégico é ofensa. Sabe o que ele quer fazer com isso? Ele quer dizer, quem manda em você sou eu. Eu da esquerda, da extrema esquerda, determino como você fala, para depois eu determinar como você pensa. Você não pode pensar por conta própria, não. Você tem que pensar como eu quero que você pense. E como é que eu exercito esse poder de determinação do pensamento alheio? Como é que eu determino o pensamento alheio? É através das palavras. Se eu começo determinando como você fala, depois eu vou determinar como você pensa. E você vai passar a pensar como eu quero. Tá? Então, se inicialmente eles mudaram as palavras porque havia uma intenção de determinar poder, agora eles já determinam a maneira como a gente pensa. E a gente já se autocensura na hora de falar determinado assunto. Então surgiram os assuntos polêmicos. Não existe assunto polêmico, gente. Existem opiniões divergentes. Eu penso diferente de você. Você pensa diferente do fulano. Fulano pensa diferente do Beltrano. Todos nós temos o mesmo jeito de pensar diferente, do jeito que quiser, e de expressar o nosso pensamento do jeito que nós quisermos. É lógico que em cada grupo que nós participarmos, nós temos que ter o cuidado para não ofender aquele grupo. Temos que ter um certo cuidado. Né? Então, por exemplo, o que eu estou falando? Se eu for lidar com idosos, pessoas mais idosas do que eu tenho que ter um cuidado de falar numa linguagem que esteja mais apropriada para essas pessoas. Se eu já vou falar com pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres, eu também tenho que tentar adequar o meu vocabulário e a minha construção de frases à forma deles falarem. Isso é uma questão de adequação. Mas não existe esse negócio de palavrão. Não existe esse negócio de palavra feia. Não existe isso. Tá bom, gente? Até a próxima.